Olá, você tem problemas com seu sono? Cuida de alguém que tem problemas para dormir? Já ouviu falar sobre higienização do sono? Bom, é sobre isso que vamos falar hoje. Meu nome é José Carlos e esse é o Conselhos de um Geriatra. O sono é muito importante para o organismo. Não é só para descansar que serve o sono. Durante o tempo que estamos dormindo, existem vários processos ativos de recuperação e restabelecimento que são necessários para o funcionamento adequado do corpo no dia seguinte. Quando a gente não tem um sono bom, acaba tendo o risco de aumentar algumas doenças, piorar a qualidade de vida ou mesmo descompensar doenças que você já possui, como por exemplo diabetes, pressão alta, aumenta o risco da pessoa ficar deprimida porque a vida não está boa, aumenta o risco de pegar infecção porque debilita o sistema imunológico. Então, cuidar do sono é fundamental porque a gente passa uma boa parte da nossa vida dormindo. Então, dormir bem faz com que a gente tenha uma qualidade de vida boa. Muitos pacientes chegam no consultório se queixando de insônia. Alguns deles, na verdade, têm muitos cochilos durante o dia e acabam tendo um sono fracionado, sobrando pouco sono para a noite. Outros pacientes já se queixam que não conseguem descansar, têm a sensação de que não dormiu, só ficou de olho fechado na cama. Isso acontece porque quando a gente vai envelhecendo, as fases do sono que são mais profundas, elas diminuem em proporção. Então dá a impressão que o sono não aprofundou e aquele sono superficial não tem uma qualidade tão boa de restauração e restabelecimento do corpo. Nem sempre isso significa doença. Outros pacientes queixam-se, por exemplo, que acordam muito cedo, tipo 4 horas da manhã, mas acontece que eles também foram dormir muito cedo, como 8 horas da noite, e faz com que ele tenha tido 8 horas de sono, que é uma quantidade de sono até razoável. Tem que se investigar se a qualidade desse sono foi adequada, mas 8 horas de sono é uma quantidade boa. Tem que se lembrar que 8 horas de sono não é uma regra para todo mundo. A maioria das pessoas precisam, em média, 8 horas, mas com o envelhecimento, o organismo precisa de menos horas. Então, não se tem uma quantidade objetivo para dormir. A quantidade de sono que você tem que ter é aquela necessária para restabelecer seu organismo. Sempre que temos uma queixa de insônia ou de má qualidade do sono, precisamos descobrir se tem alguma coisa por trás da insônia. Nem todo problema de insônia é primário, ou seja, é por problema da regulação em relação à indução do sono. Às vezes é um problema de saúde que atrapalha também o sono. Então, às vezes a pessoa tem uma apneia do sono, que faz com que ela ronque ou pare de respirar durante a noite e ela não acorda bem. Às vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade que faz com que ela não consiga iniciar o sono pensando em problemas. Às vezes a pessoa tem uma incontinência urinária, algum problema urinário que faz com que ela levante no meio da noite e não tenha um sono contínuo. Então, todos esses problemas têm que ser pesquisados em consulta com seu médico antes de você dizer que é só insônia primária, ok? Independente de qual problema que você tem, que leva você a dormir mal, tem uma coisa que você pode fazer. Se chama higienização do sono. E o que é higienizar o sono? É fazer mudanças no seu comportamento e no seu ambiente que fazem você ter uma melhor qualidade do sono. É tirar a poluição das coisas que atrapalham o seu sono. São medidas simples, baratas, mas que tem muita dificuldade dos pacientes aderirem, porque ou esquecem dos detalhes, ou acabam começando a fazer a higienização do sono e depois relaxam. Então, esse vídeo serve como consulta sempre que você precisar, dá uma olhada nele para relembrar todos os passos que você tem que fazer para manter seu sono um pouco melhor, ok? Primeiro conselho: use a cama somente para dormir. O cérebro aprende aquilo que a gente ensina para ele. Então, se você usar a cama para comer, para assistir televisão, para trabalhar, vai fazer com que seu cérebro entenda que aquele lugar não é só para dormir. Então, quando você acordar de manhã cedo, passe o resto do dia fora da cama. Fuja da cama porque o cérebro precisa ser ensinado que ali é só para dormir, ok? Segundo conselho: evite cochilos durante o dia. Quanto mais tempo a gente consegue ficar sem dormir, mais fácil é começar o sono, porque você vai sentir o corpo acumulando o desejo de dormir. Então, cochilos durante o dia são proibidos, a não ser que seja muito necessário, porque você tem uma atividade muito importante à tarde, você pode tirar um cochilo depois do almoço.
Mas esse cochilo tem que ser no máximo 30 minutos. E não é 30 minutos dormindo, é 30 minutos desde o início que você tem intenção de cochilar até o final do processo todo. Mesmo que durante esses 30 minutos você tenha dormido 10 ou 15 minutos, já é o suficiente para recuperar um pouco as energias sem atrapalhar o sono da noite. Terceiro ponto, mantenha sua rotina. Mesmo horário para acordar, mesmo horário para dormir. O cérebro tem dificuldade de encontrar ou induzir o horário do sono se todos os dias você dorme em horário diferente. É claro que imprevisto pode acontecer, mas se for possível, tente dormir todos os dias o mesmo horário e todos os dias acordar o mesmo horário, ok? Isso faz nos lembrar que é importante ter uma rotina diária. Muitos idosos passam a maior parte do dia ou sentado ou ocioso em frente à televisão. Isso faz com que não gaste energia, faz com que o cérebro tenha uma propensão a tirar cochilos. Então é importante preencher o dia com atividades que façam o corpo despertar, acordar. Durante o dia é um horário ideal para fazer caminhada, fazer um exercício que a pessoa tenha mais intimidade, ou tenha mais vontade de fazer. Também é durante o dia que é importante fazer 15 minutos de banho de sol, porque o banho de sol durante o dia regula o seu cérebro para funcionar e entender qual o horário de acordar e qual o horário depois para dormir, ok? Quarto ponto, sobre a alimentação. Evite comer alguns alimentos que são ricos em cafeína, principalmente da tarde para a noite, porque eles podem atrapalhar seu sono. Quais são esses alimentos? Chocolate, café, refrigerante à base de cafeína, chá verde, chá mate. Todos eles podem atrapalhar o seu sono, principalmente se você não tem o hábito de consumir eles diariamente, ok? Ainda falando sobre alimentação, o ideal é não fazer refeição volumosa, refeição de difícil digestão, 2 a 3 horas antes de dormir, porque isso pode atrapalhar o seu sono. Isso não quer dizer que você não pode comer. Se você for para a cama com fome, também vai atrapalhar o seu sono. Então, o ideal é fazer uma alimentação leve, com alimentos que são de fácil digestão antes de dormir, para que você consiga ir para a cama sem fome e consiga dormir melhor, ok? Quinto ponto, sobre o ambiente que você dorme. Bom, ele tem que ser escuro, a luminosidade não pode ser alta, porque senão você não vai conseguir induzir seu sono. Evite ter televisão dentro do quarto. Evite usar aparelhos eletrônicos com luminosidade antes de dormir, porque isso vai fazer com que seu cérebro entenda que seja dia, por causa da luz, e não vai produzir um hormônio chamado melatonina, que induz o sono, ok? O quarto também tem que ser silencioso. Então, se você mora num lugar com muito barulho, ou você faz algum isolamento acústico na janela, ou você compra tampões de ouvido para dormir, ou você pode colocar uma música ambiente tranquila para que você não escute o barulho que pode fazer com que você acorde na fase inicial do sono. Outra coisa muito importante é ver a qualidade das coisas que você usa para dormir. Se o colchão não está muito velho, porque se ele estiver desgastado, vai atrapalhar a posição para encontrar para dormir. Se o travesseiro não está muito baixo ou muito alto. Se o lençol está condizente com a temperatura para te deixar confortável dentro do quarto. Outra coisa importante no quarto também é ver a temperatura, que não deve ser nem muito quente nem muito fria. O ideal é, claro, que o quarto seja um pouco mais frio do que o ambiente que você estava antes de dormir. Então, você pode fazer isso tanto instalando ventilador ou ar-condicionado, que deixa o ambiente mais fresco e favorece induzir o sono, como também você pode tomar um banho morno antes de dormir, porque seu corpo vai ficar um pouco mais quente que o ambiente e você vai sentir uma indução do sono melhor, ok? Sexto ponto, esvazie a bexiga antes de dormir. Se você puder, diminua a quantidade de líquidos antes de dormir, porque isso faz com que você produza menos urina durante a noite e tenha que levantar menos vezes. Isso não significa se restringir de beber líquido, porque se você restringir de beber líquido, a urina vai ficar mais concentrada e essa urina concentrada também irrita a bexiga e faz com que você se levante. Então, não é exagerar, mas também não é ficar com sede, ok? Sétimo conselho. Faça uma rotina antes de dormir. Evite, antes de dormir, fazer atividades intelectuais que deixam seu cérebro muito ativo. Evite, antes de dormir, fazer alguma atividade física que deixe seu corpo muito ativo. Antes de dormir,
Às vezes funciona para você fazer alguma técnica de respiração, uma meditação, colocar uma música relaxante, evitar ver noticiário de TV. Então, essas coisas fazem com que seu corpo entenda que está na hora de diminuir a atividade e começar a se preparar para o sono. Se você tiver algum problema, tenta colocar ele num papel, escreve para tirar ele da sua mente. Evite ir para a cama ruminando problemas. Evite ir para a cama planejando o que vai fazer no dia seguinte. Isso vai fazer com que você tenha menos dificuldade de iniciar o seu sono. Último conselho, não brigue com seu sono. Se você já está na cama há muito tempo, como 30 minutos, e não consegue dormir, não insista. Levanta, tenta fazer alguma atividade menos exagerada, tente fazer alguma coisa relaxante, uma leitura mais prazerosa, tenta escutar uma música e depois volta para a cama e tenta dormir. Não adianta ficar insistindo no sono, se em 30 minutos você não conseguiu pegar no sono, não vai ser naquele momento que você vai conseguir dormir. Saia, faça alguma coisa e depois tenta voltar para dormir novamente, ok? Bom, esses passos são os principais para uma boa higienização do sono. É claro que nem todas as pessoas vão conseguir dormir bem só fazendo a higienização do sono, principalmente quando essa insônia tem mais de 3 meses ou quando tem algum problema por trás dessa insônia. Mas ela é muito válida e precisa ser tentada, porque muitas pessoas podem dormir bem sem precisar de medicamentos, somente fazendo a higienização do sono. Se você achou que essas dicas foram boas e que servem para outra pessoa, encaminha o vídeo e a gente vai conversar mais vezes sobre o sono à medida que as dúvidas forem aparecendo, ok? Muito obrigado e até a próxima!